Também. Vou começar a falar. Queria dizer primeiro que acho que foi um presente para a gente, né, realizar o Brasil 1500, até porque assim, nessa luz há uma parte da nossa história muito mal contada, né? E o que nos chamou a atenção no projeto, no roteiro, lá de cara, é que ele trazia informações, foi toda feita uma pesquisa com o Fábio, então informações que são as informações mais recentes, mais atualizadas, né? De um Brasil que não foi descoberto, né, ao acaso, né? E que esse termo descoberto ele é mais uma tomada de posse, né, dos portugueses, de um território que eles já sabiam que existia aqui, e que eles vêm para cá tomar posse. E tem esse fato da viagem para as Índias, que realmente a gente desconhece, eu desconhecia, né, essa parte, né, da viagem do Cabral, né? Sobre a adaptação, né, para o quadrinho, a gente trabalhou em cima do roteiro de cinema. O legal do roteiro de cinema é que ele se aproxima muito do quadrinho, né, porque você tem uma descrição de uma cena, né? No caso do quadrinho, a gente fez assim, no filme você adapta geralmente uma página de roteiro a 1 minuto de filme. E no quadrinho a gente adaptava uma página de roteiro a uma página de quadrinho. E assim, o processo foi, aqui nos álbuns tem umas páginas de esboço atrás. Então a gente pegava o roteiro, nós fazíamos o que a gente chama de RAF, né, no quadrinho, que é como o RAF está para o quadrinho, como o storyboard está para o cinema, para a animação, né? E a gente enviava todo o contato por e-mail, né, internet, que facilitou muito o nosso contato. E enviava para o Fábio fazia as considerações dele, e a gente, a partir disso, desenhava as páginas, né? Então foi um processo demorado, né, até porque tem toda uma pesquisa do unitário indígena, da indumentária dos portugueses, de prédios, né, de várias coisas, né, essas vestimentas para as Índias. Então tem toda uma pesquisa para ser feita, assim. Claro que a gente tem a consciência de que de repente nem era isso que eles usavam, né, mas acho que a gente tentar oferecer ao leitor uma experiência de que ele pelo menos possa crer naquela história, né? Acho que isso é um ponto principal aqui também, né? Que a gente percebe que você tem uma história e que a gente não está preocupado em ser muito didático, que às vezes é muito chato, né? Às vezes a gente vê umas histórias a gente vê umas adaptações de quadrinho, até mesmo de história ou de adaptações de livros, que são muito chatos, porque você explica demais, você tem que colocar todo o texto que está no livro, às vezes, e você deixa de lado essa narrativa, né? Essa dinâmica da narrativa. Então, isso é uma coisa que é interessante no Brasil 1500, é que a gente mantida a narrativa, né? Não está preocupado em explicar muita coisa. Você tem um pano de fundo histórico, mas a história flui. É isso que é importante. Vou passar aqui para o Otto. Uma das coisas que eu acho que eu nunca falei para o Fábio é que um dos quadrinistas que eu gosto muito, que o André gosta muito, é o Alan Moore. Aí o Alan Moore diz que quando ele vai escrever uma história de terror, se ele não fica assustado com a história, não é uma história que ele deva continuar escrevendo. Então, na nossa profissão, a gente recebe alguns roteiros para ler. A gente já trabalhou com cinema, a gente trabalha com roteiristas e tal, de cinema também. A gente trabalha com storyboard. Mas quando o Andrei me chamou, né, ele me chamou para... Ele disse, eu tenho aqui esse roteiro que a gente pode adaptar para quadrinhos. E a gente recebe alguns roteiros assim, a gente já leu vários, né? E aí ele disse, bacana, Miralha, me mostra aí o roteiro. Que Miralha sempre me mostra coisas legais, então eu já fico empolgado, a priori, com a escolha dele em me mostrar algo. Aí quando o Miralha me deu, né, o Fábio tinha enviado para ele, o Fábio trabalhou com diversas versões do roteiro. Acho que quantas? 9 tratamentos. E aí ele mandou já uma versão reduzida disso, mandou uns 3, não foi, Fábio? Uma curiosidade, fala inglês ou português?
Por incrível que pareça, eu tive que verter para o português o que eu tinha escrito originalmente. Eu escrevi originalmente em português, foi vertido para o inglês na segunda versão. Como daí para adiante foi tudo em inglês, eu tive que reverter para o português depois. Mas o roteiro final, o que foi, que vocês vão ler, né, é o terceiro roteiro. Foi o que foi primeiro apresentado pelos estúdios, antes que os estúdios tentassem interferir na feitura do filme, né? Exemplo de interferência: é muito caro filmar no Brasil, vamos filmar no Canadá. Eu falei, bom, tudo bem se vocês tirarem os pinheiros da praia, se não estiver nevando no dia do desembarque. Quer dizer, coisas assim realmente interferem muito, né? Então, o roteiro mudou muito, ele teve outra característica na medida em que ele foi sendo adaptado ao gosto do cinemão, né? E isso é uma tarefa que para o autor é muito torturante. Você vê o seu produto ser, né, modificado, coisa que não aconteceu com eles. Eles quer dizer, receberam o terceiro roteiro, que é o roteiro considerado definitivo, que é o que está aqui, né, e só fizeram acréscimos positivos, né, mudaram a história, né. Eu vou dar apenas um esclarecimento aqui naquilo que eu disse, que o Andrei comentou que 1 minuto de página de roteiro dá uma página de quadrinho. Falar é uma coisa, eu vou mostrar para você o que é. Está escrito assim: externa, dia. Milhares de soldados acompanham a largada das 13 caravelas. Bom, eu fiz isso. Demorou um mês para fazer isso. Já pensou no cinema isso? Aí só para terminar, aí eu li o primeiro roteiro, foi o quinto, né? E era muito chato. Era muito chato. Era um roteiro que o Gonçalo, ele era um advogado depressivo, tu lembra? Não lembro de todos, já. Ele era um advogado depressivo que ficava choramingando pelos filmes, muito chato. Aí eu falei, Miralha, é muito chato, nem li todo. Aí o Miralha, não, mas deu o terceiro é mais legal, o Fábio falou que é mais legal, ele o terceiro ia muito empolgante, eu fiquei realmente muito empolgado. Então, esse investimento que a gente fez no tempão foi porque o roteiro era legal. A gente trabalhou num roteiro que realmente me empolgou do início ao fim. Como o Miralha já falou, né, quando a gente chegou na parte que ele sai do Brasil e vai para as Índias, que é a sequência que o Miralha decidiu que eu acho mais legal do álbum. Vocês que ainda não leram o terceiro vão ler. A cena que o Cabral finalmente se faz valer, né, como um personagem principal da narrativa. Ele fala, vocês vão ver que os portugueses são feitos. Ele faz a coisa acontecer. E é uma sequência linda, assim. Não faz. Miralha fazendo spoiler da própria obra. Que vocês ainda vão ler para não estragar. Mas é uma história que a gente não conhece tanto. E acontece assim, uma sequência de cena muito legal. O terceiro volume é um volume muito empolgante, porque é a conclusão de toda a trama. E muitas coisas são fechadas lá, como essa, da ida para as Índias, o destino do caminho. O caminho, a gente vai se apaixonando pelo caminho durante o segundo volume. O caminho é tão simpático, aí no terceiro volume, para não dar spoiler, né, não vou falar o que acontece. E aí tem a resolução do Gonçalo, que é um personagem que tem o arco, né? Ele se desenvolve, é um falastrão no começo, no final ele se modifica. E tem uma coisa que eu falei pro Douglas, né? O Douglas lembrou, que a última cena que a gente fez é uma cena. Eu estava falando com meu filho também, Fábio. Eu contei para ele. É uma cena que é muito. Não sei se vocês gostam de música e tal, de Bob Dylan, mas é uma cena que tem uma referência a uma capa de disco que eu gosto muito, que também tem referência a um quadrinho que a gente gostou muito, né? Que é da Murdoch, e meio que fecha assim com uma dramaticidade que eu não sei se o Fábio vai continuar a história, ele
Ele já telefonou pra gente umas vezes, eu tenho mais ideias de como continuar no Brasil 1500. A gente vai por um canto, por outro, mas aí a vida não escreveu. Mas ele tem uma ideia de como continuar, então a gente está esperando. Para ser tão empolgante quanto foi esse, né, para nos pegar e nos empolgar tanto para fazermos o quadrinho, a gente está esperando para escrever. Não, na realidade eu estou falando 150 dos 760, 260 anos e vou continuar. Posso até contar qual é a história. A história é inspirada num personagem real muito curioso da história do Brasil, que chama-se Padre Rolim. O Padre Rolim era um dos inconfidentes que sobreviveu ao degredo e voltou para o Brasil. Então, é as peripécias do Padre Rolim, né? Apesar de padre, ele tinha vários filhos, era casado, etc. Eu só posso contar isso. Vocês viram que o Douglas, o editor, desapareceu e foi substituído, né? Por um penetra. É o sujeito mais alto, né? Mais moreno. É o historiador Gilberto Maringoni, que veio aqui conversar com a gente sobre os aspectos históricos aí, que estão envolvidos no material que vocês têm acesso agora. Eu queria perguntar, né, essa questão, porque parte essencial do enredo e da atenção necessária ao enredo aqui é o espião, né, da coroa espanhola metido na expedição do Cabral, né? Ele tem o objetivo de obter os mapas, né, os códigos, etc., um conhecimento que os portugueses detinham, né, que seria importante para a coroa espanhola. Então, a gente já combinou umas questões, né? Essa questão de por que Espanha e Portugal conseguiram se tornar essa potência marítima da época, né? Você pode discorrer um pouquinho? Bom, eu não quero ser o chato aqui, né? Quando eu apresento o historiador, eu falo, lá vem o sujeito recitar fruto de remédio e tal. Eu quero primeiro agradecer muito ao convite do Douglas, ao privilégio de estar aqui novamente, porque eu tive um lançamento na Fiesp do primeiro volume desse trabalho magnífico do Fábio, do André e do Daniel, que fazem um levantamento histórico e iconográfico da história do Brasil de uma maneira épica e aventureira. A gente sempre tem o cinema americano, os americanos são muito bons nisso, de transformar a própria história em épicos. E a gente sabe o que é a conquista do Oeste, que foi um evento da maior dramaticidade, pelos épicos do cinema. Quer dizer, a imagem que a gente tem é desde o John Wayne até o Django, né? E isso eu acho que é uma valorização nossa, da gente olhar para a nossa história com essa história, com essa característica épica. A história brasileira tem vários eventos, a Inconfidência, a chegada dos portugueses aqui e tal. A primeira coisa que eu quero falar é que agora eu vi aqui realmente a última página. Você fez a referência ao Bob Dylan, eu sou absolutamente fanático do Dylan. Isso aqui é uma referência ao Free Willy Bob Dylan, um disco de 62 que tem ele e a Joan Baez na capa, né? Esse último quadrinho aí. Eu falei, olha que coisa legal, que quadrinho legal. Isso aí você acha legal porque é uma releitura daquilo, dessa capa que foi um ícone da cultura pop, né? Que está fazendo 51 anos esse ano. Mas o que eu quero falar muito brevemente, eu não quero que os autores, eles são as estrelas da festa, que são penetra, como eu falei, é o seguinte: a Espanha e Portugal eram, no século XIV ao século XVI, o que são os Estados Unidos hoje, as potências do mundo. É incrível a gente falar isso de Portugal, um país pequenininho, um país encravado lá na Península Ibérica, e é um país que foi o primeiro país a unificar o seu Estado Nacional. O que é isso? A gente tem na história europeia, as comunidades se organizavam em pequenos feudos, ou os reinos, ou aquela história dos contos de fada, num reino muito distante, uma princesa e um príncipe. O reino muito distante são os feudos da Idade Média, que estavam na Alemanha, que estavam onde hoje é a França, onde é a Inglaterra e tal. Portugal foi o primeiro país a unificar, a centralizar todos os seus feudos num reino maior. Foi a dinastia de Avista, 1330, por aí. Foi uma dinastia muito esclarecida que se apoiou nos comerciantes e centraliza.
Quando eles centralizam o Estado Nacional, eles centralizam a arrecadação de impostos, centralizam o exército e centralizam o conhecimento. E Portugal era um país que, por ter unificado, ficou muito poderoso, muito rico em relação aos outros. A Espanha logo depois também fez isso, se unifica nas costas de Portugal. Só que a Espanha tinha para onde crescer, tinha território. Portugal estava ali encostado na Espanha. A única maneira de Portugal crescer era na sua fronteira azul. Na sua fronteira que tanto o Camões, quanto depois Fernando Pessoa falaram, o mar salgado, né, quanto os teus sals são lágrimas de Portugal. E a escola de Sagres era o Vale do Silício da época. A tecnologia do mundo estava concentrada na escola de Sagres, onde eles conseguiram copiar a bússola chinesa, conseguiram desenvolver o astrolábio, conseguiram desenvolver o sextante e a técnica de fabricação de navios. O Cabral era um homem de ponta dessa potência. O Cabral não era a gente acha o Cabral uma figura meio folclórica, o seu Cabral. O Cabral é como se fosse um astronauta combinado com um engenheiro, um homem que tinha conhecimento de navegação, que tinha conhecimento de geografia, que tinha conhecimento de história. Era assim, os homens de ponta do Império Português estavam nas navegações. Assim como hoje os homens de ponta ou estão no programa espacial ou estão na indústria de informática, na indústria digital, o Cabral era isso, era um cientista, um homem de uma cultura imensa para a época. E por ter unificado o seu Estado, é que eles conseguem financiar uma expedição caríssima, com o número de navios que eles financiaram, com gente que ficaria navegando meses e meses e meses, alimentar essa gente, construir os navios, financiar isso, porque era um destino incerto, você não sabia o que você ia buscar de volta. Era para abrir novas rotas comerciais para trazer riquezas para Portugal. Então, muito resumidamente, é isso. Ela consegue se unificar, enquanto os outros continuavam sendo reinos distantes em que as suas filhas estavam picando os dedos nas rocas de fiar e dormindo 15 anos até que as bruxas as acordassem. E havia mesmo essa rivalidade estratégica entre os dois países, os dois reinos consolidados? Não, a Espanha chegou a invadir Portugal. Existia. A Espanha, quando se unificou, ficou muito maior que Portugal. Então tinha uma rivalidade tremenda. E as expedições do reino de Castela, que era o reino que centralizou a Espanha, que Isabel de Castela e tal, foram feitos pela Espanha e financiados pelos banqueiros genoveses. Tanto que aí os genoveses foram mais espertos. Eles falaram, tudo bem, vocês vão fazer a expedição, vão fazer a expedição espanhola, mas vai um cara nosso comandar a sua expedição. Foi o Colombo, que era genovês. Portugal não. Portugal tinha condições de ter, na época, 1500, ter dinheiro e colocar um homem seu. Porque a escola de Sagres, gente, é uma coisa que a gente precisa descobrir mais. Era o centro de ponta. Eu quero só comentar um pouco do quadrinho, eu fiquei maravilhado com esses quadrinhos, com o nível de detalhamento dessa página, essa cena que você fala. Com isso tudo, o desenhista de quadrinho, o roteirista de quadrinho acaba exercendo uma função. Você está falando, o Fábio está falando do filme. Em 3, vocês fazem o trabalho de uma equipe monstruosa e volumosa do cinema. É gratificante, mas é extremamente trabalhoso. Um álbum desse aqui é um ano de trabalho, quanto mais um ano. Porque ele tem que ser o roteirista, ele tem que ser o diretor, ele tem que ser o sujeito, o produtor, o cara que vai atrás dos equipamentos, o ator. Você tem que fazer a pesquisa iconográfica, porque cada navio desse, cada quilha de navio, cada vela tal, isso tem pesquisa, você vai atrás, você dizendo. Eu vi um quadrinho aqui que me chamou muita atenção, que é um detalhe aparentemente secundário, que é o mapa da navegação, está na página que eles estão saindo do Brasil. Não sei se eu vou. Aqui nessa página Tempestade, aqui essa página dupla belíssima aqui, tem um mapa na mão do. O Cabral está olhando o mapa e eles estão indicando o Cabo da Boa Esperança. Ele desenha pequenininho um mapa como era o mapa há 500 anos atrás. Quer dizer, o mapa que aquele mapa para nós hoje tosco, mas para a época
o grande achado, a grande descoberta, você percebeu o contorno dos continentes e tal. E eu falo, é um quadrinho secundário. Eu fico falando, ele foi olhar o mapa para fazer um quadrinho que aparentemente é uma narrativa que você passa por ele. Então cada detalhe acaba sendo uma pesquisa. Ele falou, foi um mês daquele quadrinho. Esse aqui eu posso que também demorou mais 2, 3 dias para você localizar. Tem colorização, né? Cada detalhe, porque a pior coisa que acontece é quando você falha na pesquisa. Eu me lembro, eu acho que é naquele filme de 72, o Independência ou Morte, que Tarcísio Meira e Glória Menezes, a garotada da minha idade, acho que da nossa idade, assistiu. Tem uma cena em que o Dom Pedro está conversando, não me lembro com quem, e no fundo tem um interruptor. Eu lembro meu irmão no cinema, falou, tem um interruptor lá e o cinema inteiro, olha lá, mas é uma cena rapidíssima. Quando você faz a pesquisa, ninguém nota. Na hora que você falha, tem sempre um sujeito para falar, olha lá, vou ter interruptor. Passa um Fusca no filme. Passa um Fusca, essa não me lembro, né? Interruptor. Pode procurar no YouTube que tem, passa um Fusca. Bom, vamos perguntar então sobre essas pesquisas que foram feitas para o trabalho. Eu sei que para fazer o roteiro você fez uma pesquisa. E essa pesquisa também se projeta sobre o trabalho dos dois, né? Você foi corrigindo, eles falaram que você ficou enchendo o saco lá, né? Para mudar o modo como as índias dançavam, né? Eu adoro esse quadrinho, eu sei né? Se eles poderiam fazer melhor, eu não sei, mas eu gosto muito do resultado final. Agora, tem uma pesquisa aí, tem a pesquisa que eles fizeram, né? Dessa iconografia toda, né? Mas eu queria que você falasse também desse Brasil, de antes do Brasil, né? Porque eu tenho um livro em casa chamado The Atlas of Fantasy, o Atlas de Países Imaginários ou Países da Fantasia, da literatura de fantasia. E tem o Brasil lá, em vários mapas, quase uma ilha, uma coisinha que corta uma ilha, né? Antes da viagem do Cabral. Às vezes é chamado de Rai Brasil, às vezes é chamado de Berçail, né? Mas existia na crônica desde a antiguidade, né? Dos gregos e tal. Algumas lendas falam que o Brasil é uma ilha que ela se move no mar e ela é acessível apenas aos virtuosos, né? Quer dizer, a gente fica assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Então eu queria que vocês comentassem, por favor. Nesse caso da pesquisa pré-descobrimento, realmente eu defendi uma tese de que houve total intencionalidade, né? Isso é muito demonstrável, né? E não sou eu que falo isso, são historiadores portugueses geralmente, né? Já em Cortesão principalmente, em que você tem a insistência, isso é antes de Dom Manuel, Dom João II, nós estamos falando de 1496, por aí, né? Insistindo em que a demarcação de Tordesilhas ficasse a oeste das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas. Olha, Espanha, como o professor falou, invadiu Portugal. Estava na iminência de uma invasão total. Não faria sentido para um rei insistir numa linha imaginária no meio de um oceano. Ele devia ter um motivo. Ele tinha um motivo. Ele já tinha referências palpáveis de que havia terras nesta linha, certo? Daí arriscar uma guerra, daí se comprometer com esses 370 léguas e não com as 100 léguas, que era o acordo que a Espanha estava disposta a assinar, né? Então, isso prova, essa é uma das provas, né, reais de que você tinha o conhecimento da terra prévia. Então, quando o Cabral vem, ele já vem com o conhecimento para descobrir terras já provadas que existem. Por que vir para cá? Para que vir num lugar que não serve absolutamente para nada, uma vez que está no meio de um oceano desconhecido e perigoso? Porque para você chegar nas Índias, onde estão riquezas, e onde faz sentido para um investidor com a mão no bolso do navio, né? Porque grande parte dos navios não era da coroa, eram investidores privados. Um deles tem o
Aires Corrêa, que é um armador que participa do livro, dos 3 livros. Por que fazer um investimento? Fazer um investimento porque já se sabia que a ida até as Índias, dando a volta pelo Cabo das Boas Esperanças, pelo tradicional, pela costa africana, né, demorou com o Vasco da Gama quase 2 anos, ou seja, antieconômico. Então tinha-se o quê? Tinha que se buscar um outro caminho mais rápido, senão não valia a pena. Para se fazer isso, já se sabia que as correntes estavam mais a oeste. Se as correntes estavam mais a oeste, os barcos que iam primeiro e que estão registrados diversas dessas rotas na escola de Staggs da época, né, apesar de ser um segredo de Estado, não saía de lá, era informação privilegiada, que nem descobriam um software novo. Esta ida da Esquadra de Cabral já foi feita seguindo esta rota, para poder ver se realmente ela faria com que desse a volta mais rápido. Tá? Porque uma coisa é você descer a África contra a corrente, quase 1 ano para chegar no Cabo da Boa Esperança, mais alguns meses para chegar até as Índias. Fazendo a volta pelo Brasil, em 2 meses e meio você já chega no Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque você pega vento a favor, corrente a favor e vento a favor, abrindo o ar. Então, por que serviu o Brasil? Para pouso, reabastecimento de água. Então, essa era a grande questão. Como é que nós vamos agora fazer uma viagem desse tamanho se não tem água? Então, o Brasil serviu para isso. Pouso, abastecimento de água. Então, o Cabral, quando vem para cá, já vem com a missão de descobrir oficialmente, colocar um padrão português, que era o símbolo da posse portuguesa, né, em terras sem nenhum reclamo internacional. Parecido com o que os Estados Unidos fez com a Lua, né? Vai lá, chega primeiro, vai sua bandeira. É uma coisa. Então, agora falando dessa pesquisa que eu fiz para escrever, e os ilustradores tiveram que fazer tudo de novo para desenhar, você mencionou as Índias, né? As Índias é uma coisa engraçada. Primeiro, RAF é um desenho bruto, o primeiro desenho que faz. Deles mostraram várias Gisele Bündchen, né? Enquanto que a carta de Caminha menciona claramente mulheres de corpos arredondados. Então, né, além da gente ter índias, né, o Brasil ainda tem índias em seu estado primitivo, né, sem misturar com o europeu. Então, isso é uma coisa que é histórica. É um depoimento. Você tem que olhar a Índia. Magrinha, assim, mas é mais bonita. Pode ser mais bonita, mas não é. E a mesma coisa a dança. A dança das Índias celebrando o sacrifício que precede a antropofagia, né? É uma coisa histórica, é descrita várias vezes por vários cronistas brasileiros, portugueses aqui presentes. Então ela não poderia ser tipo disco, tinha que ser dança de Índia mesmo. Então isso deu uma discussão, nós perdemos 1 mês discutindo isso. Vinha e voltava, né? Até ficar do jeito que der. São 2 quadrinhos com